Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 18 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Quanto a nós, não podemos calar o que vimos e ouvimos. O ressuscitado acende um fogo no coração que ninguém consegue conter, nem as ordens dos grandes chefes judeus. Pedro e seus companheiros são capazes de arriscar a vida por Jesus, realizam sinais incontestáveis. Pregam e sua palavra é uma espada afiada, uma flecha aguçada. Sentem a plena comunhão com Deus acima de tudo. Julgais vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós e não a Deus. Essa palavra não foi escrita como um simples relato histórico, mas para acender em nós o mesmo fogo dos apóstolos e tornar-nos apaixonados discípulos e corajosos missionários. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com estes homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É justo diante de Deus obedecer a vocês ou a Deus? Julgai vós mesmos. Quanto a nós, não podemos calar o que vimos e ouvimos. O Espírito Santo libera toda a força da ressurreição e torna os apóstolos missionários corajosos e destemidos, simples pescadores, mais sábios do que os doutores e mais fortes do que os chefes do povo. 1000 vezes nos debruçamos sobre esses trechos, sobretudo no tempo de Pentecostes, que virá 50 dias depois da Páscoa. Mas sempre recebemos nova força todas as vezes que os meditamos. A alegria da ressurreição é imensa, até difícil de ser entendida totalmente, mas os discípulos precisam ser revestidos de força do alto. Para realizar, irradiar a força da ressurreição ao mundo inteiro e ser testemunhas até os últimos confins da terra. Faz parte da ressurreição também a efusão do Espírito Santo, como bem mostra São João no seu Evangelho. Portanto, o dia de Pentecostes é a plena manifestação do evento da ressurreição, o início da missão. É algo tão real e concreto que ninguém consegue duvidar. Justamente a liturgia nos oferece esses trechos para que possamos entender melhor o sentido da ressurreição e possamos nos preparar ao dia de Pentecostes daqui a um pouco.
Assim fala o nosso Papa Bento XVI. Permanecer juntos foi a condição exigida por Jesus para receber o dom do Espírito Santo. Pressuposto da sua concórdia foi uma oração prolongada. Desta forma, encontramos delineada uma formidável lição para cada comunidade cristã. Por vezes, pensa-se que a eficiência missionária dependa principalmente de uma programação atenta e da sucessiva inteligente realização mediante um empenho concreto. Sem dúvida, o Senhor pede a nossa colaboração, mas antes de qualquer resposta nossa, é necessária a sua iniciativa. É o seu Espírito o verdadeiro protagonista da Igreja. As raízes do nosso ser e do nosso agir estão no silêncio sábio e providente de Deus. Portanto, o tempo entre a ressurreição e o Pentecostes é um tempo especial para nos recolher em meditação, para interiorizar o milagre da ressurreição e ficar na espera da plena efusão do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode realizar plenamente a ressurreição, desencadear a força da ressurreição. Tudo o que acontece com os apóstolos pode acontecer conosco, se nos abrimos ao ressuscitado e ao seu Espírito. Hoje os discípulos somos nós. Hoje Jesus precisa de nós para que a luz da ressurreição se irradie no mundo inteiro. E essa é uma autêntica obediência a Deus. Precisa obedecer a Deus antes que aos homens. Antes de mais nada, a missão é uma obediência. Ide e anunciai. Ensinai ao mundo inteiro tudo o que vos ordenei. Batizai. É importante ver as coisas também dessa forma, porque os ventos contrários podem até nos desanimar. E a obediência é uma força hercúlea que nos sustenta apesar de tudo e todos. Junto à obediência a Deus, vem também a obediência ao nosso coração, que nos impulsiona a gritar ao mundo inteiro a imensa alegria que invade nosso coração. Quantos milagres nos corações, quanta luz para quem jazia na sombra da morte da Cracolândia. Quem tem coração logo se torna missionário, porque tem as mãos cheias de ouro e não pode deixar ninguém passar fome ao seu lado. Ele está carregado de iguarias e não pode permitir que ninguém morra de fome ao seu lado. A evangelização é a primeira grande obra de misericórdia, porque levanta o indigente de qualquer lixo para fazê-lo sentar à mesa dos ricos. Se nos sentimos fracos e incapazes, então esse é o tempo para pedir silenciosamente a força do Espírito Santo, para que a ressurreição possa explodir em nós e ao redor de nós. Não se trata de fazer violência a ninguém, mas somente de oferecer a força extraordinária do ressuscitado. Com estes sentimentos no coração, vamos ouvir de novo a palavra que Jesus nos oferece hoje através da liturgia. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com estes homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo,
Vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração nesse momento. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a irradiar a luz da ressurreição ao nosso redor, através da nossa vida e das nossas palavras. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito a cada hora do nosso dia.
Não podemos calar o que vimos e ouvimos. Paz e alegria a todos. Preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Paz e alegria a todos. Vindos de todo lugar e nação, a tua cruz nos reúne aqui. Juntos um só coração diante de ti, Jesus. Unidos queremos viver a tua palavra que diz. Nostra sete lui spegnerà. Cristo nostro Redentor, avere pace in noi, fonte di eterno amor che tutti risalerà. Jesus Christ is our Lord. Oh, Jesus, 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 our Lord, Jesus Christ, our Lord, Jesus Christ.